bom dia. Bom dia. Excelente vê-los aqui nessa manhã. Você dedicou esse tempo para estar conosco, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Nós vamos continuar a exposição do livro de Efésios. Então, pedir que você abra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos ler os versos 15 e 16. Efésios 1, 15 e 16. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. Se você estiver com seu telefone, seu tablet, e você quiser me acompanhar, essa é a versão que nós estamos usando. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 1, versos 15 e 16. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Amém? Amém. Amém. Nós já vimos que Paulo vem fazendo uma lista longa dos versos 3 até o 14, falando da obra de Deus Pai na salvação, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E agora Paulo vai fazer uma das suas orações. Nessa carta aos Efésios ele vai orar 2 vezes, e essa é a primeira oração que ele faz. E antes de entrar efetivamente na oração, começa no verso 17, eu queria que nós observássemos o 15 e o 16, onde Paulo para orar pela igreja de Éfeso. A gente já viu que Paulo foi o fundador dessa igreja, a gente já viu que ele estava preso em Roma e que a igreja havia ficado preocupada e que ele escreve a carta à igreja de Éfeso exatamente para tranquilizar essa igreja e dizer que a prisão dele em Roma fazia parte exatamente dos planos que Deus havia traçado desde a eternidade. A primeira coisa que a gente tem que observar, depois de Paulo falar do 3 ao 14, como ele vinha falando, é que não existe incompatibilidade entre a soberania do Senhor e a oração. O que eu quero dizer? Não existe nenhum problema entre Deus predestinar, escolher quem Ele quis para ser salvo, com o fato de que a gente pudesse deixar de orar. As pessoas, às vezes, eu escuto isso com alguma frequência, falam o seguinte: se Deus escolhe, se Deus predestina, se Deus tem domínio sobre tudo e sobre todos, para que eu vou orar? Ou então a pessoa fala assim: se Deus já sabe o que eu vou pedir, se Deus já sabe aquilo que eu vou falar, porque a palavra de Deus me fala isso, que Ele já sabe, por que eu vou orar? As pessoas acabam reduzindo a oração a uma lista ou um momento onde você vai fazer pedidos. Eu costumo brincar lá em casa que as pessoas acham ou que Deus é um Papai Noel caricato, ou então que Deus é um dono do supermercado, onde você liga para fazer pedidos a Ele. E você reclama quando Ele não traz o pedido para você. Ou então as pessoas acham, e elas têm um conceito bem errado, ou bem diferente da palavra de Deus, de que a oração serve para mover a mão de Deus. E nós já vimos que Deus é soberano, ninguém move a mão do Senhor. Mas aqui a gente vai encontrar o apóstolo Paulo, depois de nos ensinar sobre a eleição, a predestinação
sobre o plano de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. A gente leu do 3 ao 14 e logo na sequência nós vamos ver o próprio Paulo dizendo: eu não paro de orar por vocês. Então eu espero que essa seja uma resposta suficientemente bíblica para aqueles que acham que, se eles forem acreditar na doutrina da soberania de Deus, que eles não venham a perder a vontade de orar. Queridos, de uma maneira onde nós não entendemos, e nós já vimos isso quando fizemos aquela série só sobre oração, Deus executa todos os seus planos através da oração do seu povo. Mas você pode me perguntar, mas ele não determinou todas as coisas antes da fundação do mundo? Sim, ele determinou. Mas olha que interessante, eu já trouxe esse texto e vou lê-lo novamente. Essa é a Confissão de Fé Batista, de 1689. Muito parecida com a Confissão de Westminster. Capítulo 3 dessa confissão vai falar sobre os decretos de Deus. E no ponto 1 do capítulo 3 fala assim: Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo seu sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e de maneira imutável, todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, e nem Deus tem comunhão com o pecado, e nem é violentada a vontade da criatura. E aí qualquer um de nós vai ler isso daqui e vai falar: Rodrigo, eu não entendo. E eu vou te dizer, pela minha lógica, eu também não entendo. Mas nós já vimos isso. Você não precisa entender para ser salvo, você precisa crer para ser salvo. Então sim, Deus determina todas as coisas, mas ainda assim a nossa própria vontade não é violentada. Como isso acontece? Isso é um mistério. Então sim, Deus vai trazer as suas promessas, os seus decretos, os seus desígnios através da oração do seu povo. Nós oramos e Deus responde. E aqui eu quero lembrar os queridos que silêncio é uma resposta. E uma afirmação ou uma tratativa negativa também é resposta. E ao fazer tudo isso, ele está cumprindo com todos os seus desígnios e os seus planos que ele havia planejado desde a eternidade. É nosso dever orar sempre, sem cessar. Essa tem que ser a atitude normal de qualquer pessoa que se diz cristã. E eu queria trazer alguns motivos para justificar o orar sem cessar. Primeiro motivo, queridos, é uma ordem de Deus. Não é uma sugestão. Deus ordena ao seu povo que esteja sempre em oração. Quando nós recuamos até o Antigo Testamento, a gente vai ver, por exemplo, que o Templo de Salomão era chamado de casa de oração. O judeu que morava em Jerusalém, ele ia ao templo 3 vezes por dia. O sacerdote sacrificava 3 vezes por dia momentos de oração, onde o povo se dirigia a Deus, clamando pelas suas bênçãos, adorando ao Senhor. O livro dos Salmos é um livro de orações. A gente poderia fazer, falando de orações, pregações que durariam talvez mais de 1, 2 anos, só falando sobre os Salmos.
repleto de orações feitas em momentos de aflição, momentos de crise, momentos de gratidão. Os profetas do Antigo Testamento estão o tempo todo dizendo: se arrependam e busquem ao Senhor. Os livros históricos vão nos dar registros e mais registros a respeito de Deus respondendo ao seu povo que clamava a Ele em oração. O livro de Juízes, nós estamos fazendo a leitura, vai chegar no momento onde vamos ler o livro de Juízes, mas o livro de Juízes, logo depois do livro de Josué, é um livro onde o povo, o tempo inteiro, está debaixo da desgraça e dos seus inimigos. Por quê? Porque desobedece aos mandamentos e às ordens de Deus. E aí o que acontece? O povo vai lá, clama, ora a Deus, e Deus responde, levanta mais um juiz, vai lá e resolve a situação. E aí novamente eles desobedecem, caem em desgraça. E aí novamente eles se lembram de Deus, oram, clamam ao Senhor, Ele levanta mais um juiz, e assim vai o livro de Juízes o tempo inteiro. Queda, oração, resposta. Temos exemplos negativos. Nós estudamos o livro de Josué no ano passado. E chegou num momento específico em Josué, onde Josué, toma uma decisão sem consultar ao Senhor. Vocês lembram? Foi logo a nossa terceira pregação no livro de Josué. E ele desobedece, toma uma decisão sem buscar, e aí eles perdem uma guerra, quase 40 homens são mortos, uma desgraça toda, e coloca em risco a conquista da terra. No Novo Testamento, nós temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O tempo inteiro é relatado nos 4 evangelhos que ele se retirava, ficava a sós, orando. Ele acordava de madrugada e ia orar. Ele passava a noite inteira orando. O próprio Senhor Jesus nos ensina a orar. Nós fizemos e acompanhamos na nossa série de oração a oração do Pai Nosso. O exemplo onde ele nos ensina a orar. Também temos o trecho que a Paola leu para nós agora, da parábola do juiz iníquo ou da viúva persistente, né? Na NVT está com uma viúva persistente, e ele vai falar lá no verso 7, será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Vocês lembram quando a gente estudou na nossa série de orações Lucas 11, onde tinha aquele trecho, que era um trecho crítico para que a gente entendesse o que estava sendo ensinado ali, e é dito, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou seja, qual de nós que, ao nos dirigirmos ao nosso Pai em oração, receberíamos uma cobra? Segundo motivo que eu queria te dar, precisamos orar sempre, porque só assim nós vamos vencer os inimigos das nossas almas. Quando Paulo escuta que aquela igreja havia crido no Senhor Jesus, ele diz que começa a orar fervorosamente pela igreja de Éfeso. E por quê? Para que Deus livrasse aquela igreja dos muitos inimigos daquela época. A mesma coisa para nós nos dias de hoje. Satanás deseja perturbar, destruir a igreja, destruir as nossas almas. Vocês se lembram, com certeza, do nosso estudo de oração, onde a gente viu a oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação. É pela oração que nós não vamos cair em oração. Existe um outro trecho onde Jesus diz a Pedro, está lá em Lucas 22,
fala o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Você imagina algo do tipo? Você imagina Jesus orando por Pedro, para que Satanás não o tentasse, além do que Pedro conseguiria aguentar? E Pedro foi tentado. E Pedro nega o Senhor Jesus por 3 vezes. Mas ele não perde a fé. Ele se arrepende. Existe uma comparação muito interessante entre a traição de Judas Iscariotes, onde Judas se arrepende e se mata, e o arrependimento de Pedro, onde Pedro nega a Jesus 3 vezes, se arrepende. A palavra diz que ele sentiu uma dor tão grande na alma dele, que ele chorou de uma maneira que não havia explicação. Tamanha era a dor que ele sentiu, o arrependimento, mas ele não abandona a fé. Efésios 6, que mesmo a gente vai chegar nesse ponto, a gente vai ver Paulo recomendar que nós ponhamos toda a armadura de Deus para resistir a Satanás. Ele vai falar em Efésios 6 assim: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Ele vai falar da oração como se fosse um tipo de óleo, onde você, ao botar a armadura, era despejado esse óleo por dentro, porque a armadura era em metal, então fazia com que aquele metal escorregasse pelo corpo e encaixasse. Então a oração era tida como se fosse isso, algo que ajustava a armadura em nós. Além de Satanás, nós temos um outro inimigo extremamente perigoso. Exatamente. Eu adoro quando eu falo alguma coisa e a pessoa já fala exato. Nós. A nossa natureza. A nossa natureza caída e pecaminosa, ela também é mortificada pela oração. Lá em Mateus 26, o Senhor Jesus também vai falar: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Essa frase é célebre e as pessoas usam ela de uma maneira muito errada. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes as pessoas usam isso como desculpa para pecar. Mas qual é o remédio para a carne é fraca? Vigiar e orar. Não tem outro remédio. É assim que a gente vence as tentações do nosso coração. Beto está expondo o livro de Tiago para a gente. Já passamos por isso e ele já falou sobre isso. Olha que interessante. Quando falamos de tentação, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Tiago 1,14. E aí vem uma conclusão interessante, porque se a Bíblia vai relacionar com tanta clareza a oração com a vitória sobre a tentação, ou a vitória sobre a nossa natureza, então a gente chega à conclusão de que a maioria dos problemas que acontece com aqueles que se dizem cristãos, problemas morais, problemas espirituais, acontecem porque nós não oramos. Nós não gastamos tempo com o Senhor em oração, suplicando a sua graça, pedindo ao Senhor: Pai, não me deixe cair em tentação. Nós temos a nossa reunião de oração toda quarta-feira, acontece pela internet. Como o Beto sempre fala, são sempre as mesmas pessoas. Nessa semana que passou, nós oramos para que Deus tocasse a igreja dele, essa congregação local, sobre a necessidade de orarmos. Terceiro motivo que eu queria trazer para você: a Bíblia nos diz que
nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E qual é a maneira com que nós nos enchemos do Espírito Santo? É mediante a oração. Efésios, de novo, vamos chegar lá, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E na sequência, Paulo vai dizer como que a gente se enche do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 11, de novo, que a gente já olhou e já estudou, depois do Senhor Jesus contar aquela parábola, ele vai falar: qual é o pai que, se o filho pedir peixe, vai dar uma cobra? E aí ele vai acrescentar logo depois disso: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o quê? O Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Espírito Santo, ele é dado em resposta à oração. E quando eu falo dado aqui, é dado em plenitude, porque todo crente que passou por um processo de conversão tem o Espírito Santo. Nós já vimos isso 15 dias atrás, na outra pregação de Efésios, onde a gente estudou sobre a obra do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós no momento da conversão. Mas ele é dado em plenitude, você enche-se do Espírito Santo com o hábito da oração. Quando você pede ao Senhor: Pai, me enche com o teu Espírito, é necessário a busca pela plenitude do Espírito Santo. Quarto motivo: quando nós não oramos, nós deixamos de ser bênção, nós deixamos de fazer todo o bem que nós poderíamos fazer. Olha que interessante, lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, existe um pedacinho, um trechinho, onde o profeta Samuel vai falar assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha que interessante, Samuel sabia que se ele parasse de orar pelo povo, ele estaria pecando contra o Senhor. Existem muitas promessas de Deus ligadas à oração. Deus promete glorificar o seu próprio nome em resposta à oração. Deus promete salvar pecadores em resposta à oração, cuidar de nós em resposta à oração, abençoar outros através da oração. Deus promete o avanço do seu reino. Lembra do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando nós deixamos de orar, deixamos de ser um canal de bênção e deixamos de dar a Deus a glória que é devida a Ele. Quinto motivo: quando nós deixamos de orar, seja a oração em particular, seja orar em família, em público, nós estamos cometendo uma grave falta de omissão. Estamos deixando de contribuir para o avivamento espiritual da igreja e para a expansão da igreja. Deus prometeu que essas duas coisas, o avivamento viria e que a expansão da sua igreja, venha o teu reino, aconteceriam em resposta à oração. Deus prometeu que através das orações do seu povo, Ele alcançaria outros pecadores, assim como nós fomos alcançados. Nós damos um mau exemplo aos nossos filhos, nós damos um péssimo testemunho aos nossos amigos, quando eles não nos veem orando. É por isso que Paulo vai dizer: eu não paro de orar por vocês,
eu não cesso de mencionar o nome de vocês diante de Deus. Queria trazer umas aplicações práticas com relação à oração para nós. Ou seja, o que a gente precisa fazer de maneira prática. Primeira coisa, reconhecer e confessar a Deus a nossa negligência. Temos negligenciado o Senhor ao não orarmos. A Bíblia, querido, ela não vai dizer que você tem que orar 30 minutos por dia. Ela não diz que você tem que orar no horário tal. Adoro de vez em quando ver a internet e as pessoas dizerem, tem que orar de manhã. A Bíblia não fala isso. Ela não diz que no monte é mais poderoso. E a Bíblia não fala que se você orar de madrugada vai ter mais efeito do que você orar de dia. A Bíblia só vai falar uma coisa para nós: ore sem cessar. Então, querido, pode ser no trânsito, pode ser em casa, pode ser com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, pode ser aqui na igreja, pode ser no seu trabalho. A ideia desse ponto em específico e a recomendação de Paulo e da palavra esteja em espírito de oração sempre. É óbvio. Tem aquele momento, sim, o próprio Jesus vai falar para nós. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Mas nós estamos falando de um espírito de oração. Você anda em oração? Um segundo ponto prático para trazer para nós, e nós estamos desde o ano passado tentando ensinar à igreja a importância disso, a falta da leitura bíblica. As coisas estão ligadas. Existe um teólogo bem antigo ali do século XIX, que ele diz que a ele foi perguntado, pastor, o que é mais importante? Orar ou ler a palavra? E ele falou, olha, você pode perguntar ao passarinho para ele o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda. Porque não vai dar jeito, o cara não vai conseguir voar com uma asa só. Você não consegue ser cristão negligenciando uma das duas coisas. Nós não temos vontade de orar porque nós não lemos a palavra de Deus. Mas quando você lê a Bíblia, quando você escuta a Bíblia, isso desperta em você o desejo de buscar o Senhor. Outro ponto, a oração do pastor não é mais poderosa do que a sua, ou a oração da tiazinha não é mais poderosa. O pastor ou qualquer outra pessoa é um pecador. Eu e o Beto precisamos da mesma mediação do Senhor Jesus Cristo como qualquer outra pessoa precisa. Somos pecadores. Outra coisa para nos lembrarmos, e nós vimos isso na nossa série de oração, nós oramos em nome, sempre ao Pai, em nome do Filho, por meio do Espírito. Pode parecer uma bobagem, mas a gente de vez em quando vê pessoas orando, Senhor Jesus. Não, querido, Ele mesmo nos ensinou, quando vocês orarem, orem ao Pai em meu nome. Se dirijam em oração sempre ao Pai, no nome do Filho, é por isso que nós falamos, em nome de Jesus, amém? Através do Espírito Santo. Para com essa ideia de que eu não preciso orar porque Deus já sabe. Eu acho que é o contrário, exatamente porque Deus já sabe, você precisa orar. Se você é casado, essa também é uma analogia interessante. Existe como você ser casado se você não conversa ou você não fala com o seu cônjuge? Há como manter um relacionamento, um casamento dessa maneira? Não tem como. Você precisa falar com o seu cônjuge. E quando você vai falar com o seu cônjuge, você não vai se dirigir a ele só para conseguir o que você quer, não é verdade?
Meu sogro dizia para mim que o segredo do casamento é ceder. Outro ponto que nós precisamos tomar muito cuidado e que nos aflige quando falamos de oração: dizer que nós não temos tempo. Esse é incrível. Falava outro dia em casa com a minha filha, o tempo é a única coisa que é igual para todos os seres humanos que pisam na face da terra, justos e injustos. Deus nos deu 24 horas por dia. A única diferença é como a gente gerencia. Por que tantas pessoas conseguem fazer tantas coisas em um dia? E a gente fica assustado. Quando eu fazia parte da IBRVN, chegou um momento, nós tínhamos o grupo de oração dos homens, e chegou um momento onde eu fui par de oração naquela semana com o Rafa, filho do Beto. E passamos aquela semana conversando. E aí, quando eu falei para ele, finalmente me apresentei, contei minha história, eu era novo na igreja, havia chegado e tal. E aí chegou um momento onde eu falei para ele: Rafa, me diz, por favor, o que eu posso orar por você? Ele fez uma lista tão grande. Eu falei: cara, eu não acredito que você consegue fazer isso tudo. Porque o dia tem 24 horas. Como que ele conseguia fazer aquilo tudo? Também tive momentos na minha carreira profissional onde diretores que estavam acima de mim chegavam para mim às vezes às 18h30, entravam na minha sala e falavam: o que você está fazendo aqui? E a minha resposta era óbvia: trabalhando. São 18h30, vai para casa. Você não tem família? Nessa época eu trabalhava no Rio de Janeiro, Maria Luísa era recém-nascida. Sua filha não é recém-nascida, sua esposa não está em casa, vai para casa. Não, mas eu tenho que fazer. Você tem a mesma janela de tempo que qualquer outro funcionário tem aqui dentro dessa empresa. Você está gerenciando mal o seu tempo. Por que outras pessoas conseguem? Nós temos tempo para tanta coisa. Já olhou quanto tempo você passa em rede social? Passando aquela coisinha assim para cima. Eu sei porque eu também passo. Quanto tempo você gasta com TV? Assistindo série. Eu adoro série. Eu sou um grande consumidor de série, inclusive todas as séries que eu acompanho voltaram agora entre janeiro e fevereiro. Passaram 6 meses de férias as séries e voltaram agora. Jogando no computador. Também falava isso com a Malu em casa. Motivação. Se eu disser para você que nós vamos dar a vocês, serve para todos nós, jovens, ou para todos nós aqui. Para cada capítulo da Bíblia que você lê, eu vou lhe dar R$500. Quantos capítulos da Bíblia você vai ler por dia? Ué, mas você não disse que você não tinha tempo? Então mudou. A motivação agora é ter dinheiro. E para isso, você deixa qualquer outra coisa de lado. Então, por que a sua motivação não muda? Por que você não entende que a oração deveria ser algo crucial na sua vida, assim como a leitura da palavra? E não precisa acordar às 4 da manhã para ler. Nós estamos lendo lá em casa em família. Pela primeira vez eu consegui sentar todo mundo na mesa depois do jantar e estamos lendo juntos. Tem sido uma bênção. Uma outra desculpa muito comum: eu já orei, mas Deus nunca me responde. De novo, silêncio e resposta negativa são respostas. Tiago 4,3:
Vamos chegar lá. Falamos já, quando fizemos a série de oração, Betão vai chegar lá. Tiago 4, versículo 3. Aliás, já passamos, né? Porque foi bem no iniciozinho do capítulo... Não, vai ser só no capítulo 4. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem nos seus próprios prazeres. Então, querido, talvez você não tenha pedido a coisa certa. Talvez a maneira com que você pediu não foi a maneira certa. Você não pediu no tempo certo, ou da forma certa. Mas Deus sempre responde às orações do seu povo. O problema, na verdade, é que Deus não te deu o que você queria. Não é que Deus não responde a tua oração. Comece a orar hoje. Abra, se você quer uma sugestão, abra o livro dos Salmos. Nós estamos seguindo o plano de leitura desde o início da semana passada. Terminamos o do ano passado, começamos a ler esse ano. Nosso plano de leitura esse ano tem 2 passagens no Novo Testamento, 2 no Antigo. E já começamos no Antigo com leituras dos Salmos. Você não pegou o plano? Está ali atrás, ó, do lado da caixinha ali do gasofilácio. Pegue o plano de leitura ali atrás. E estamos lendo, começando o Antigo Testamento, lendo Salmos. Lê ali Salmo 1, Salmo 2. Abre a tua Bíblia. Em vez de orar, antes de orar, leia ali um Salmo. Fecha teus olhos. Pensa o que Deus está falando naquele Salmo. Você ainda tem alguma outra dúvida, dificuldade de como orar? Nós lemos e estudamos sobre o Pai Nosso. 3 coisas básicas que nós fazemos na oração, pedindo a Deus 3 coisas e glorificando a Deus com 3 coisas. Você se lembra? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Comece a oração assim. Senhor, santo é o teu nome. Venha o teu reino, Pai, para que todo olho possa ver o teu reino. Seja feita a tua vontade, não só aí no céu, onde ela já é feita, mas aqui, na minha vida. E peça o pão, o perdão e a proteção. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. A raiz de quase todos os problemas, como a gente já viu, que se encontram na vida daqueles que se dizem cristãos, é a falta da oração. Porque quando a gente começa a orar, quando a gente começa a ler a palavra, tudo se transforma. Ah, Rodrigo, você está me dizendo então que a partir disso tudo vai dar certo? Não, querido. Muito pelo contrário, a partir daí muita coisa vai começar a quebrar. Então, quando eu digo que tudo se transforma, é para lembrar a vocês Filipenses 4. E eu vou ler para vocês que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E aí vem o que eu estou falando para vocês. E a paz de Deus, que vai exceder todo o nosso entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus aplique essa palavra ao nosso coração e nos desperte para que a gente busque Ele em oração todos os nossos dias. Amém? Amém. Fecha teus olhos, vamos orar.
Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa, que é poder nos reunirmos, estarmos juntos no Teu nome. Temos liberdade, Pai, para Te cultuar, temos liberdade para abrir e ler a Tua palavra, Senhor. Que coisa maravilhosa. Pedimos, Pai, que essa palavra seja aplicada ao nosso coração, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, pedimos que o Senhor nos dê força através também do Seu Espírito Santo, Pai, para vivermos a Tua palavra. Faz, Senhor, com que a Tua igreja, Pai, e não só a Tua igreja no mundo inteiro, mas também a nossa congregação local aqui seja desperta, Pai, para a necessidade de orarmos, para a necessidade de lermos a Tua palavra, para a necessidade que nós temos de buscarmos a Ti, Pai. Enche, Pai, os nossos corações com Teu Santo Espírito. Enche-nos, Senhor, com a plenitude do Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós Te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos para os nossos...